Quando eu era pequeno, na escola, lá para muito tempo que já passou, a gente lia muito, mas depois tinha que fazer prova. Então, como diria meu pai, todas as histórias precisam começar lá atrás, né? Vão começar no começo para entender o que é essa história hoje, né? Eu comecei como uma criança inventadeira. Eu nasci uma menina inventadeira. Tudo que eu queria ter na minha vida de verdade, que eu não tinha, eu inventava. A minha mãe vivia reclamando, que ela falava assim: ai meu Deus, onde é que cabe tanta imaginação numa menina só? E vi que era possível. A escola podia fazer da sala de aula, do chão da sala de aula, um espaço muito bacana, de muita leitura. E assim surgiu Gente que Lê. E aí uma das coisas que eu sempre fico falando, todo mundo fala que eu tinha quem incentivasse a leitura, eu devo ser um contrassenso, porque realmente não tinha ninguém para incentivar a leitura na minha vida. Eu sou de família de analfabeto, né? Tem um detalhe, analfabetos que gostavam de contar história. E assim surgiu Gente que Lê. Conversando com um professor, conversando com um escritor, conversando com as crianças, contando histórias, trazendo muitos livros que nem conseguiam chegar na escola, porque a escola não sabia que tinha tanto livro que podia chegar na escola. Então a gente passava o tempo todo contando história um para o outro. Até hoje, eu dei tanta sorte que eu tinha tio temático. O tio Zé Lourenço só história de assombração. O tio Germano só de jagunço. A tia Bina só de Pedro Malazarte e outras engraçadinhas. Então assim, eu sempre tinha muita gente falando, contando história. O meu contato mesmo com o livro tem a ver com a minha mãe, que também não sabia ler. Eu gosto muito de contar essa história, né? Eu era louca para passar férias na fazenda do meu avô. Só que eu tinha um problema grave, que meu avô não era fazendeiro, então não tinha férias nenhuma para passar na fazenda dele, né? E na minha escola vi uma menininha que ela chegava das férias toda empolgada, dizendo: ai, passei férias na fazenda do meu avô. Eu tinha uma raiva daquela fazenda, daquele avô, daquela menina. E aí eu resolvi inventar nas férias seguintes. Eu cheguei na escola dizendo que eu também tinha passado as férias na fazenda do meu avô, só que a do meu avô era muito melhor que a do avô dela, porque a do meu avô tinha cavalo voador. E aí, chegando esses livros nas escolas, as crianças foram lendo esses livros, gostando dessas histórias e cada vez mais querendo ler mais livros. E os professores perceberam que podiam trabalhar esses livros sem ter que dar nota, sem ter que fazer uma prova e de forma muito divertida. Aí o Gente que Lê foi trabalhando as formas de ler o livro, se divertir com o livro, desenvolver cada vez mais texto depois que lê o livro, ou seja, as crianças queriam cada vez escrever mais e mais e mais depois que liam os livros. Aí ela pediu para os filhos do patrão aquilo que eles não queriam mais. E o que eles não queriam mais eram livros e revistas, que começaram a chegar lá na minha casa. No início eu não sabia ler, mas aí eu fiquei olhando as figuras. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu só fui descobrir a extensão do que eu tinha adquirido, o novo poder, quando eu cheguei na escola, porque eu descobri no primeiro dia de aula, nas pioneiras sociais, lá em Ramos, que eu tinha um poder que meus colegas não tinham. Eu sabia ler. Porque um dos primeiros livros que eu li, primeiro foi, eu tenho certeza, foi Memórias de um Cabo de Vassoura, do simpático Origens Lessa, meu ídolo. Toda vez que eu vou na escola, os garotos perguntam assim: o senhor, quando era criança, lia muito Monteiro Lobato? Eu li pouco Monteiro Lobato, mas eu li tudo que tinha de Origens Lessa. E para minha sorte, né, eu nasci numa família que respeitava a brincadeira de criança. Eu nunca ouvi dos meus pais, né, ai menina, para de inventar besteira, para de inventar maluquice, né? Nem dos meus professores. Meus pais tiveram cuidado de me colocar em colégios onde tivessem pessoas que entendessem, né, a menina inventadeira que eu era. Até porque o Gente que Lê é uma ciranda de leitura. E uma ciranda de leitura não tem livro repetido. Um aluno lê um livro diferente do outro. Cada estudante lê um livro, cada criança lê um livro diferente. Aí não tem nem como a professora dar uma prova. Isso que é o mais legal. E foi lendo um livro que eu descobri que eu queria ser escritora. Eu tinha por volta dos 10 anos, estava na 4ª série, que hoje é o 5º ano, e li um livro chamado A Bolsa Amarela. E a Bolsa Amarela tinha a história da menina Raquel, que tinha 3 vontades. Uma das vontades da Raquel era ser escritora. E eu era tão inventadeira quanto a Raquel. Eu falei: uau, é isso que eu quero, né? E quando chega a hora de ter que ler o que cada um fez, todo mundo quer ler, porque fica muito engraçado, muito divertido. Eu cresci na Favela da Maré. Aí, algum tempo atrás, eu fui inaugurar a biblioteca da Favela da Maré. E eu sempre levo livros, eu adoro dar livro. Porque eu ganhei livro, eu sou os livros que eu ganhei, então eu gosto de dar livro também. Acho que o mais gostoso dessas palestras que a gente faz, o Gente que Lê, que eu tenho participado em várias escolas, é exatamente essa coisa de ver
Aí Luizinho, sabe um negócio doido? A gente vive dizendo que brasileiro não gosta de ler. Eu acho, pessoalmente, como mineiro, eu sempre desconfio dessa conversa. Entendeu? Eu acho que dizem pra gente, sabe quando você quer transformar uma mentira em verdade? Você repete muitas vezes a mentira, ela vira verdade. Então, algum tempo atrás, alguém com uma intenção muito clara, né, de nos mergulhar numa grande ignorância, falou assim, brasileiro não gosta de ler. E aí um repetiu pro outro, e a gente começa a acreditar que o brasileiro não gosta de ler. Então, eu acho que se a gente faz um gancho disso, pensando na escola, a importância do papel de um professor na formação desse aluno criativo, que muitas vezes eles não percebem, né? Muitas vezes a escola não dá conta daquela criança criativa e inventadeira que está ali e tenta cercear aquela criança, né? Falar, olha, seus rabiscos não são história. Não, seus rabiscos são uma história. Vamos ouvir essas histórias. Se eu tivesse sido podada na minha infância, talvez não tivesse me tornado uma escritora, né? Talvez tivesse uma pessoa hoje infeliz, vivendo de outras coisas. Então a importância do papel do professor, que é uma pessoa fundamental na formação desse leitor. O mais é você que faz, né? Porque as pessoas são engraçadas. O livro só é meu até aquelas 3 letrinhas finais. Enfim, no momento que o cara chega naquela letrinha ali, o livro deixa de ser meu, para ser dele. Né? E aí eu fico muito feliz, né, de fazer parte de um projeto como Gente que Lê, que já está aí há 21 anos, né? Eu não estou há 21 participando junto com o pessoal no projeto, mas acho que há uns 15 anos, esse projeto que leva autores às escolas. Quem dera, na minha infância, eu tivesse tido a chance de conhecer um escritor. Ler é muito legal. Ler não é para você tirar nota, não é para você escrever aquilo que você não sente, não é para repetir aquilo que o autor já falou. Ler é para provocar um monte de coisa diferente que cada um pode provocar diferente do outro dentro de si mesmo. Isso é o grande barato da leitura. Entendeu? É por isso que a gente precisa de projetos como esse, de dizer para a criança que ele é bacana, porque ele é bacana. Eu sou o próprio exemplo disso. Porque o ser humano que lê, inevitavelmente pensa. Eu viajo o Brasil inteiro, de ponta a ponta, já viajei para fora do país também, conversando com leitores. E os leitores são leitores em qualquer lugar do mundo. Eles têm uma curiosidade de saber de onde nascem as histórias. O Gente que Lê é isso. É essa necessidade da gente buscar na leitura formas diferentes de pensar e ver o mundo. Formas interessantes para a gente poder pensar o mundo e, junto com aqueles que pensam junto com a gente, tenta fazer um mundo muito mais interessante, muito mais da nossa cabeça, muito mais de todos nós juntos. Eu penso que o Gente que Lê pode contribuir muito. Esse tipo de coisa você começa a perceber quando você começa a ler. Porque a leitura te dá parâmetros novos. Você é muito mais o ser do que o ter. Né? Esse é o melhor momento, o grande capital do momento não é o ter, é o ser. É o conhecimento que é o grande capital. Quanto mais você sabe, melhor você é como ser humano, melhor vai lidar com esse mundo, sabe? Que uma das coisas mais chatas desse mundo que a gente está vivendo é que as profissões são voláteis. Você dorme, aí você acorda e descobre uma coisa horripilante sobre a sua profissão. Ela deixou de existir.